Bom dia, tudo bem com você? Eu novamente aqui para falar mais uma vez a respeito das coisas que vêm acontecendo neste mundo. Sabemos que os tempos são difíceis, mas que se nós tivermos força espiritual em nossos corações, iremos vencer todas as barreiras. E hoje eu gostaria de expor para você sobre o que o apóstolo Paulo disse aos Efesianos, a igreja encontrada em Éfeso. Então, Paulo, vendo que aquela igreja precisava de um reforço espiritual, porque vinha passando por diversos problemas, por diversas dificuldades, e eles estavam dando mais importância às coisas ruins que vinha acontecendo naquela época do que as promessas que Deus tinha feito para eles, as promessas a qual daria força a eles para que vencesse todos os obstáculos, proposto para que cada ser humano vivesse naquela época. E não é diferente, é como hoje. Hoje nós também estamos passando por grandes dificuldades, e precisamos de um reforço espiritual para que nós possamos vencer todas as barreiras que nos é propostas, Porque nós não pedimos para Deus que tire de nós as dificuldades, mas nós pedimos para que Deus nos dê força para que nós consigamos passar todas as dificuldades, para que nós consigamos dar a volta por cima, porque você, quando planta, vamos supor, um milho, ele demora certo tempo para que ele produza, nasça, para que você possa fazer a colheita. E depois de feita a colheita, você tem que limpá-lo, Você tira aquela capa dele, tira a capa, depois tem aqueles cabelinhos, Você tira aqueles fios, e depois você vai cozinhar ele ou assá-los, para comer. Não vem nada pronto na sua mão. Tudo tem um processo, e você vai ter que colocar em prática para poder alcançar o seu objetivo. Assim também são os problemas que aparecem para a gente no cotidiano. Deus não vai tirar os problemas da nossa vida, mas Ele vai dar condições, força, sabedoria para que você consiga ultrapassar aquele problema que apareceu em sua vida, E isso vai servir para quê? Para que você tenha experiência e saiba passar por qualquer tipo de situação que aparecer no decorrer da sua vida, que são vários. Mas os efesianos vinham passando por problemas, e Paulo escreveu uma carta para eles, dizendo como ultrapassar, como passar aquelas barreiras que vinham acontecendo na vida deles. E eu quero ler aqui para você o que o Paulo diz através da carta que mandou aos Efesianos, que diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Veja bem, Paulo diz para que eles se fortalecessem na força do Senhor e no poder de Deus. Aí ele continua dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do mal, Aí ele fala, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que vocês pudessem ficar firmes
contra toda a cilada do mal. Aí ele continua dizendo, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo, tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou na região celeste. Veja bem, Paulo está dizendo aqui que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Quando ele fala carne e sangue, ele está falando de pessoas, que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra o irmão, contra a irmã, contra o governo, contra o prefeito. A nossa luta não é contra as pessoas uns aos outros. A nossa luta é contra forças espirituais do mal, Então existe forças espiritual do mal atuando que faz com que esses problemas apareçam na vida da pessoa, ou na vida de um estado, na vida de um país, ou no mundo inteiro, como esta doença coronavírus, que vem assolando as pessoas do mundo inteiro e tem deixado as pessoas praticamente nervosas, Por quê? Porque automaticamente tiveram que ficar isoladas em seus lares, muitas não estão podendo ir para os seus trabalhos, então estão entediadas em suas casas, E por esta situação vem acontecendo várias divergências, Pessoas que começaram a se conhecer umas a outras por estar muito tempo juntas uma da outras, porque de primeiro, antigamente, antes dessa pandemia, cada um tinha seus afazeres, passavam-se quase 10 horas fora de casa, e quando chegava em casa, e tinha aquele procedimento de ou limpar a casa, ou outro fazer a janta, Depois tomavam seus banhos e iam dormir, e no dia seguinte novamente aquela rotina. Então as duas pessoas ou a família não tinham os conhecimentos assim total um do outro, O que era um, o que era o outro, assim, na convivência cotidiana. E quando começou essa pandemia, que teve que ter este afastamento, esta quarentena, as pessoas passaram a viver mais juntas. E aí uma começou a conhecer realmente a outra. E por conhecer uma realmente a outra, começou a discórdia, Começou as confusões, começou os desentendimentos. E muitos já até se separaram, por causa dessa pandemia que fez com que uma pessoa conhecesse a outra. Aí Paulo continua dizendo o seguinte, aqui no capítulo 29, porque aqui no capítulo 29 não, aqui no capítulo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido, tudo permanecer inabalável. Olha o que Paulo está dizendo, para que você tomai toda a armadura de Deus, para que podeis resistir o dia mau, e depois de ter vencidos, tornar inabalável. E o que é se revestir da armadura de Deus? Quando nós vemos um soldado se preparar para ir para uma guerra, nós sabemos que ele tem que se revestir de armadura. Ele coloca ali um capacete, Ele coloca ali um colete, ele coloca um cinturão de metal para que seja protegido. Ele coloca ali aquela bota, com fundos e talhas de metal para sua proteção. Então, na realidade, ele se reveste de armadura, Mas a armadura material. E aqui Paulo ensina os efesianos a se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E qual é a armadura de Deus, senão o conhecimento,
da palavra dele. E esta é a armadura de Deus que você deve conhecer, se revestir em oração, né? Buscando Deus em oração, buscando ler sua palavra, buscando, né, na realidade, conhecer a palavra de Deus. Aí ele continua assim: estáis, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos na couraça da justiça. Olha só, uma das armaduras de Deus que é muito bom na vida da gente é sempre falar a verdade. É o que ele diz aqui: se revestir da verdade. Quando você fala a verdade, você está se revestindo da armadura de Deus. E quando você fala mentira, você deixou o revestimento da armadura de Deus. Você está desprotegido de Deus. Você está sem armadura. O inimigo pode facilmente, né, te derrubar, porque você usou a sua capacidade de remover de você mesmo a armadura de Deus quando você fala mentira. Aí ele diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Veja bem, ele pede para você calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, ou seja, falar coisas boas, coisas que traz paz ao seu coração, ao coração da próxima pessoa que está te ouvindo. Então, quando você fala palavras que revestem o coração de outra pessoa, você está trazendo paz para ela. Ela está passando ali por uma situação, aí você vai: não, fica tranquilo que Deus vai tomar providência, que essa situação ela vai ter fim. E ao mesmo tempo que você fala isso, você também ajude a pessoa naquilo que ela está necessitando para que possa passar o dia mal. Aí ele continua aqui dizendo também: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está vendo? Foi o que eu acabei de ler. Tomai também o capacete da salvação. Por que ele diz capacete? Porque o capacete ele vai na cabeça, né? O capacete ele vai na sua cabeça. E da onde é que saem as palavras, né, boas, o conhecimento que você tem? Ele está tudo armazenado na sua mente. Por isso que ele usa o termo capacete, né? Ele usa aqui, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando ele fala espada aqui, ele está falando da palavra mesmo, né? Ele está falando da palavra de Deus, para que você tomai o capacete da salvação e revestir-vos da palavra de Deus. E ele continua aqui: com todo o coração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecimento dos mistérios do Evangelho de Deus. Então Paulo, além dele aconselhar aquele povo que vinha passando por problemas, ele ainda fala: orai por mim também, para que eu possa falar com vocês com inteligência, passar para vocês aquilo que Deus me deu, para que vocês possam suportar o dia mau. Então, meu amigo, minha amiga, não fique desolado, desanimado, triste, por estar passando por qualquer tipo de situação, porque Deus está conosco. E toda provação ela produz experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança a paciência. E com esses atributos nós conseguimos ultrapassar todas as barreiras que nos for
proposta no dia a dia. Esta é a palavra a qual eu tenho para dizer a vocês. Espero que vocês tenham entendido e tirem proveito daquilo que Deus sempre tem para falar para vocês. Que você tenha um ótimo dia, que Deus possa sempre estar convosco, abençoando, cuidando de você, do seu filho, de sua filha, cuidando da sua família e cuidando também do nosso mundo, do nosso país. Muito obrigado, até a próxima. Espero que você tenha compreendido o que é revestir da palavra de Deus para que possa suportar o dia mau. E assim eu termino essa live. Muito obrigado, até a próxima.